A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Está começando mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. A presidência é do Ivanil Elisiário, aliás, o engenheiro Ivanil Elisiário é o presidente do SINDICT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais, na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. E a função da Rádio CT é elaborar uma linha de comunicação numa evolução natural e gradativa à rádio web, porque o SINDICT propõe esse link entre trabalhadores e sindicato, oferecendo uma programação cultural, diversificada, através do quê? Do Clique Jornal, com uma programação e informativos relevantes à sociedade, com releases que venham a funcionar como uma prestação de serviço à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E com essa facilidade de alcance garantido pela evolução tecnológica e percebendo a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato. Esse é o Clique Jornal, que tem entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. Aqui comigo, a minha colega jornalista Shirley Marciano, para esse primeiro bate-papo de ancoragem com alguém muito especial que será apresentado aos internautas. Boa tarde, Shirley. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui de novo. E a conversa promete hoje. A conversa promete. É uma pessoa muito bacana aqui, que é um velho conhecido da categoria, hein? Dizem que de cientista e de louco todos temos um pouco. Isso aí. Será que vamos extrair isso desta pedra? Ou pode provar o contrário, né? Ou pode provar o contrário, né? Pois é, Shirley, hoje a você e aos internautas, nada mais, nada menos que o Acioli Olivo. Ele já esteve aqui no Clique Jornal e volta hoje. O Acioli Olivo, ele é pesquisador do INPE. Ele está de volta ao INPE, ele é da área de modelos matemáticos para a precisão de enchentes e é uma das figuras mais firmes no tocantes à pesquisa através do INPE. Politicamente, ele já foi nos 4 parâmetros da política e fez a sua pesquisa parlamentar também. Pesquisador Acioli Olivo, que alegria tê-lo de volta aqui no Clique Jornal. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web SINDICT, em especial aos nossos associados do Sindicato Nacional de Ciência e Tecnologia, servidores do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e do DCTA. É um prazer novamente estar aqui com vocês, falando de coisas da nossa cidade, coisas dos nossos institutos, coisa da nossa cultura, coisa da nossa política. E um prazer especial para a Shirley, que é uma mulher do outro mundo, não é, Shirley? Essa piada você já ouviu quantas vezes, Shirley? Desde que eu nasci. Porque é marciano, marciana, né? Marciana. Pois é um prazer estar aqui. Mas ela é citada também na música da Alô, Alô, Marciano, né? Também. Ela é muito citada. Acioli, o que é modelo matemático para precisão de enchente? Então, primeiro é a previsão, né? Previsão de enchentes, né? Os modelos matemáticos para a previsão de enchentes, eles servem para você ter com antecedência uma ideia de quanto o nível do rio vai se elevar, de forma que a defesa civil da região afetada por enchentes possa ter com antecedência informações para avisar a população e, em casos extremos, retirar a população das áreas críticas, as áreas que serão atingidas pelas águas.
É uma área que eu atuei por muito tempo no Instituto de Pesquisas Espaciais, e agora estou afastado da pesquisa há mais de 10 anos, mas, na época, eu desenvolvi um modelo matemático que é uma ferramenta matemático-estatística e computacional que usa dados de enchentes passadas, a história do rio, para fazer previsões futuras sobre quando a chuva começar a cair na região. O modelo começa a interagir e você tem condições de, com até 10 horas de antecedência, prever qual é o nível máximo que esse rio vai chegar. E principalmente, se a água vai extravasar do leito, que é quando ocasionam os maiores estragos. Então, esses são os modelos matemáticos. Tem uma imensa variedade. Então, acredito, então, que é cíclico. Então, as coisas voltam a acontecer. Não, as enchentes, normalmente, elas têm um chamado período de recorrência, que é de quanto em quanto ano que ela pode acontecer. E, em função de vários parâmetros, por exemplo, qual o nível máximo. Por exemplo, eu estudei muito a bacia do rio Itajaí, em Santa Catarina, porque eu sou de Santa Catarina, tinha esse lado, né? Eu estudei no rio Itajaí, principalmente na cidade de Blumenau, ciclicamente acontecem grandes enchentes. E esses ciclos dependem do nível. Por exemplo, num período de recorrência de 50 anos, tem as grandes enchentes, aquelas que, em Santa Catarina, o nível do rio extravasa em mais de 1 a 2 metros, ou seja, ele se eleva a mais de 2 metros acima do leito, do nível máximo que o rio coloca para a água para fora. Então, são os chamados períodos de recorrência, são cíclicos, né? Para enchentes menores, os ciclos são maiores, né? Mas, assim, períodos de recorrência para grandes enchentes, as grandes catástrofes que ocorreram, por exemplo, em 1983, em Blumenau, são períodos de recorrência de 50 anos. Isso não quer dizer que a gente não deva ficar prevendo permanentemente, para que, mesmo com esses grandes períodos sendo estimados, seja possível detectar quando está acontecendo um grande evento de cheia. Agora, Acioli, antigamente, no interior do Paraná e por esse Brasil afora, tinha aquelas crendices populares sobre previsão de chuva. Por exemplo, eu me lembro que dizia que quando a nuvem estava com formato de rabo de galo, começaria a se formar no céu aí e aparecer nuvens que ia chover. Existem pessoas que, olha, quando a minha joaninha começa a doer, pode ter certeza que vai chuva na certa. O que é que essas crendices têm a ver com a ciência? Bem, a ciência, você vê que... O que é a ciência? A ciência é, primeiro, a observação. A observação e a tradição do povo está na origem da ciência, porque antes de existir a ciência, existem os fatos, e os fatos são observados pela população. Então, essa observação da população e o registro de alguma atividade que deu certo no passado tendem a ser repetidas. Eu não vou dizer que essas crendices todas têm um fundamento e são cientificamente provadas, mas eu digo que muitas das coisas que a ciência começa a investigar são baseadas na observação do povo. E nas crendices nas populares. Crendices. Algumas se correlatam como verdades, outras não. A função da ciência é essa, espionar, observar e fazer teste para ver se aquilo que foi uma hipótese, ela tem credibilidade e pode ser tornado um fato e talvez até uma teoria que seja comprovada cientificamente. Quer dizer, e vocês levam a sério isso para poder extrair dali a verdade ou o mito. Isso porque eu disse, na origem da ciência está a observação. E a observação a população, o povo, que não tem talvez conhecimento, observa, desde os primórdios, desde que os nossos ancestrais desceram das árvores, eles tiveram uma preocupação muito grande de observar, porque dependia a sobrevivência deles, né? Olhar para o céu e ver uma nuvem que pode ser transformada em chuva ou em raios, era uma questão vital para eles, para se protegerem tanto da enchente ou da chuva, como dos próprios raios. Então, na origem da ciência está a observação. Olha, no Brasil já se falaram em muitos números, por exemplo, 20 milhões
de dólares de prejuízos por catástrofes naturais. O seu trabalho da área de modelos matemáticos para a previsão de enchente vem de encontro a evitar esses prejuízos, porque os chamados catástrofes naturais, se até que falam isso, o trabalho seu, a sua pesquisa no INPE é exatamente fazer com que evite o gasto com essas catástrofes naturais. Correto. Eu tenho até, num artigo que eu escrevi em 2004, eu tinha esses dados, mas eu não estava preparado para essa pergunta aqui, eu não tenho, assim, de memória, exatamente a questão dos prejuízos que os desastres naturais causam em toda a população, em todos os países, não é só no Rio. Mas essa estimativa que você deu aí, de 20 bilhões de dólares, é uma estimativa muito baixa a respeito do espaço. Eu acredito o seguinte, sem ter os dados assim, de memória... São trilhões? São bilhões de dólares que os desastres nacionais causam à população. Sem falar dos danos de vidas, né, que são incalculáveis, não dá para... Mas os prejuízos naturais são imensamente maiores do que essa estimativa. Eu não sei de onde que você teve essa estimativa. Mas eu tenho um dado, que esse é de memória, que diz o seguinte, é um estudo feito pelas agências que estudam desastres naturais, tanto europeias quanto dos Estados Unidos, que diz o seguinte, para cada dólar, vamos falar em dólar, né? Para cada dólar investido em sistemas de monitoramento de desastres naturais, você economiza 20 dólares para você recuperar prejuízos depois. Então, cada dólar investido em sistemas de previsão, você economiza 20 para não ter que reparar depois. Bom, mas aí você está considerando já assim, o satélite, todo... Sim, isso é... eu estou falando de todos os modelos que tem de previsão. E os modelos são os mais diversos possíveis. Desde os modelos hoje... eu até faço aqui uma correção, que hoje eu não trabalho mais com isso. Há 10 anos que eu não trabalho com isso. Mas não perdeu a memória do que é. Eu vejo o seguinte, hoje o Brasil tem um sistema que começou no INPE, a origem está no INPE, e que hoje foi abarcado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que é o CEMADEM, Centro de Monitoramento de Desastres Naturais. É um órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia, que foi instalado aqui em Cachoeira Paulista, nas dependências do INPE, mas não é do INPE. E que agora foi deslocado para São José dos Campos. O CEMADEM, hoje, o centro, a inteligência dele já está no Parque Tecnológico de São José dos Campos. O CEMADEM, ele é a inteligência desses modelos. Eles têm os modelos, os dados meteorológicos, os computadores, que são os supercomputadores, que fazem as previsões. Quem dá o alerta é o Ministério da Integração Nacional. Poxa. O Ministério da Integração Nacional é que faz a transformação da inteligência detectada pelos modelos do CEMADEM, que é do Ministério da Ciência e Tecnologia, e o Ministério da Integração Nacional, ele interage com a Defesa Civil dos municípios. Quando tem que dar um alerta, não é o CEMADEM nem o Ministério da Ciência e Tecnologia. E sim a Defesa. É sim a Defesa através do Ministério da Integração Nacional. Esse é um projeto muito importante. Essa ação conjunta Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Integração Nacional com as defesas civis tem auxiliado muito a você ter prejuízos materiais e até perdas humanas. Mas até para dar uma notícia assim, acho que tem que ter muita responsabilidade, né? Exatamente. Tem que ter responsabilidade e tem que ter muita ciência e muita pesquisa e muito desenvolvimento tecnológico. Isso é um trabalho que várias unidades do Brasil já trabalharam com isso, universidades, institutos de pesquisa. Toda essa inteligência foi armazenada e compactada no CEMADEM. O CEMADEM hoje é o Centro Nacional de Referência para previsão de desastres naturais, sejam eles decorrentes de chuvas e inundações ou de desmoronamentos, porque hoje o que mata mais são os desmoronamentos. Antigamente morria gente afogada, hoje quase não morre mais ninguém afogado, mas soterrado ainda morre muita gente.
E o CEMADEM tem essa prerrogativa institucional de fazer essa inteligência, desenvolver modelos matemáticos usando computadores, satélites, dados de chuva, dados de história de rios e enchentes, tudo mais agrupado em modelos matemáticos para prever desastres naturais. Que maravilha. No final chega nas prefeituras, né? Acho que eles devem... As prefeituras interagem também, mas o CEMADEM tem os grandes modelos, passa a previsão para o Ministério da Integração Nacional, que interage com a Defesa Civil das prefeituras municipais. Maravilha. Acioli Olivo é pesquisador do INPE, está de volta ao INPE, é dessa área de modelos matemáticos para a previsão de enchentes e também, durante 4 anos, participou do Fórum de Ciência e Tecnologia, que é um grupo de entidades sindicais ligados à ciência e tecnologia, mas que a gente vai falar daqui a pouco, no próximo bloco, com a Acioli Neto, que tem ainda uma bela de uma notícia, não é uma notícia, é um golpe, que ele vai anunciar um golpe aqui na Rádio CT, é o golpe na tela, daqui a pouco com a Acioli Neto, o Acioli Olivo, que é pesquisador do INPE aqui de São José dos Campos. Um instante só, o Clique Jornal volta já, mas antes, deixa eu só lembrar que o golpe na tela será uma reflexão. É um contragolpe, né? É um contragolpe, é o contragolpe na tela. É importantíssimo o que vai falar sobre esse golpe aqui na Rádio CT, o Acioli Olivo, pesquisador do INPE, de volta e também participou do Fórum de Ciências e Tecnologia. Durante 4 anos ele participou do Fórum de Ciência e Tecnologia, que é esse grupo de entidades sindicais aqui do Brasil. Um instante só, a gente volta já com o pesquisador Acioli Olivo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muita gente tem o costume de botar a culpa de tudo no professor. O ensino tá ruim, a culpa é do professor. O filho foi reprovado, a culpa é do professor. Gente, não é bem assim. O professor é fundamental na educação das nossas crianças, adolescentes e jovens, mas ele não é o único responsável. Os pais têm que participar mais da vida escolar dos filhos, cobrar deles dedicação nos estudos, acompanhar, não deixar faltar. A prefeitura tem que investir em educação de qualidade, na capacitação de professores e cuidar das suas escolas. O diretor deve organizar o planejamento da escola com participação da comunidade escolar e participar do dia a dia da escola. Ou seja, todo mundo precisa entender que educação é responsabilidade de todos e não só do professor. É assim que o Brasil e a educação vão melhorar. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. O uso da água pode gerar conflitos entre os diversos usuários. Isso ocorre em rios com usinas hidrelétricas e agricultura irrigada. Na tentativa de harmonizar todos os interesses, a Política Nacional de Recursos Hídricos traz o princípio de usos múltiplos da água para tornar seu aproveitamento mais barato e eficiente do que se a iniciativa fosse de um único setor. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Brincar é coisa séria. Materiais para impressão, experiências científicas, trabalhos manuais, trens elétricos, carros de corrida, jogos de construção e hobbies em geral. Estes são recursos importantes para que a criança explore o mundo que a rodeia. Fique alerta. Cuidar e prevenir evita acidentes. Uma campanha do Inmetro e Câmara dos Deputados.
Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Nosso convidado de hoje é o pesquisador do INPE, o Acioli Olivo, aqui na Rádio CT, que tem mantido a base interessada para esses desafios cotidianos vividos pela comunicação sindical. E graças ao Clique Jornal estamos conseguindo chamar a atenção da sociedade para com as novas tecnologias da informação, que é esse jornal cibernético. Pesquisador Acioli Olivo, além de pesquisador na área de modelos matemáticos para a previsão de enchentes, o pesquisador, você foi do Fórum de Ciências e Tecnologia durante 4 anos. Qual é a sua contribuição nesses 4 anos nesse fórum? O que é que se discutiu e o que é que se conseguiu garantir para a ciência e tecnologia brasileira através desses debates? Pois em 2003, se não me engano, em 2003, o Fernandinho, nosso ex-presidente aqui do CT, Fernando Moraes, ele me convidou. Eu já tinha contado essa história outra vez aqui. Eu já fui da diretoria de várias gestões do CT, mas eu não estava em 2003, não estava na diretoria, mas o Fernandinho me convidou para representar o CT no Fórum das Entidades Sindicais. Esse fórum é um conjunto de entidades sindicais ligadas a instituições da carreira de ciência e tecnologia do país. São cerca de 30 instituições que estão na carreira. A carreira de ciência e tecnologia é uma carreira transversal, ela não é só do Ministério da Ciência e Tecnologia. Ela, na época, eram 8 ministérios que abrigavam instituições de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que estavam na carreira de ciência e tecnologia. Inclusive, o IBGE fazia parte da nossa carreira de ciência e tecnologia. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, também, que é um órgão do Ministério da Saúde, era da nossa carreira. O IBGE, órgão do Ministério do Planejamento, era da nossa carreira. Então, eram 8 ministérios que abrigavam servidores de várias instituições. Em cada uma dessas instituições existia uma representação sindical, assim como no INPE e DCTA, o CT é o representante dos seus servidores. Nas outras entidades dos vários ministérios que tinham atividade de ciência e tecnologia, estavam na carreira de ciência e tecnologia, existiam essas representações. Esse fórum foi criado logo depois de ter sido criada a nossa carreira, que, se não me engano, foi em 1992. Então, esse fórum ele é uma entidade, não tem CNPJ, mas ela é reconhecida pelo governo nacional como o interlocutor da carreira de ciência e tecnologia para assuntos das funções que nós desempenhamos, mas principalmente das questões salariais. O fórum é o interlocutor junto ao Ministério do Planejamento e aos vários ministérios que têm instituições em ciência e tecnologia como interlocutor para representar os servidores. Então, em 2004, se não me engano, o Fernandinho me convidou para assumir a representação do CT neste fórum. E era uma época muito difícil, porque nós tínhamos passado por 8 anos do governo Fernando Henrique que nós não tínhamos nenhum reajuste salarial zero, né? Então, o que aconteceu? A carreira de ciência e tecnologia era uma carreira que estava, assim, num decrescente acentuado, porque as pessoas não tinham motivação. Tinha as questões, tinha a motivação profissional, mas a motivação salarial, que é importante, né, não existia. Nós passamos pela fase mais negativa. Se nós traçarmos uma curva dos salários
transformando em salário real, trazido para os dias de hoje, na década de 90, nós atingimos o mínimo da nossa carreira. E isso fez com que o cientista brasileiro fosse seduzido por tecnologias estrangeiras? Nós tivemos uma grande perda de cientistas na década de 90 por conta da defasagem salarial. Eu lembro que nós tínhamos, para ter uma ideia, eu vou contar aqui um caso que é bem interessante para ver. Eu não tenho ideia de valores assim em reais, mas eu sei que, na época, o ministro José Goldenberg, da época de 90, Goldenberg, o ministro da Ciência e Tecnologia, ele foi num programa do Jô Soares e ele falaram assim, o cientista brasileiro ganha muito pouco, né? Isso é um absurdo. O Jô Soares falou para ele, né? Ele falou assim, não, mentira. O cientista brasileiro ganha muito bem. O salário de um cientista brasileiro é de $2.000 e que causou uma comoção em toda a nossa carreira, porque nós ganhávamos metade disso. O nosso salário era cerca de $1.000 no topo da carreira. Em valores de hoje, seria R$2.000. Então, veja quão baixo era o nosso salário na época, né? Nós passamos assim, uma dificuldade muito grande. No começo do governo Lula, acenou-se, o Ministério do Planejamento acenou com a possibilidade de fazer recomposições salariais no serviço público. Então, o Fórum de Ciência e Tecnologia, essa entidade que já existia desde 93, começou a ter força e começou a ser recebido pelo governo federal. Olha, só para... não sei se você vai saber dessa informação, mas na época, quanto que era, em dólares, o salário de um cientista nos Estados Unidos, num lugar que é polo de pesquisa? Sim. Você tem ideia, não? Tem ideia. Não dá para fazer uma conta correta, assim, porque tem inflação em dólar, tem inflação, mas em dólar, na época que ele falou que nós ganhávamos $2.000, o salário médio de um cientista europeu ou americano era na faixa de $4.000. Então, já era o dobro. E nós ganhávamos $1.000. Então, nós ganhávamos um quarto de um cientista dos Estados Unidos ou europeu. Tá? Então, o que aconteceu? No início do governo Lula, 2003, com essa possibilidade do governo recompor o salário dos servidores públicos, o fórum começou a ter uma importância muito grande. Não que ele não tivesse importância antes, mas a possibilidade de nós termos ganho salarial motivou muito a carreira. E as reuniões começaram a ocorrer em Brasília. Nós começamos a fazer reuniões frequentes com os ministérios, com os ministros, com os secretários executivos e com um interlocutor no Ministério do Planejamento. O Ministério do Planejamento tem um órgão chamado Secretaria de Recursos Humanos, SRH, que cuida da parte salarial dos servidores. É o Sérgio Mendonça, que hoje é novamente o interlocutor. Então, na época, começamos a ir conversar com todo mundo. Eu lembro que eu comecei a trabalhar nessa atividade e o SINDCT foi designado, o secretário, a Secretaria-Geral foi designada ao SINDCT. E aí eu comecei a assumir o papel de secretário executivo do Fórum. Que maravilha, quer dizer, rendeu frutos. Rendeu frutos. Virou o cérebro da discussão. O SINDCT começou a ser muito bem visto, porque ele já tinha um trabalho com a Amande e o Conde, que eram muito bem vistos em Brasília. Aí eles deram ao SINDCT a prerrogativa de ser o secretário executivo do Fórum. Agora, foi isso que o levou à assessoria parlamentar do INPE até de 2006 a 2012, Acioli? Então, aconteceu isso. Durante o período que nós ficamos à frente da Secretaria Executiva, nós começamos a ter uma interlocução muito forte e que culminou com o grande reajuste que nós tivemos em 2007, né? Em 2007, a categoria foi brindada com um reajuste de cerca de 100%, né? Aí nós tivemos... Missão cumprida. Missão cumprida. E aí foi um trabalho do Fórum de Ciência e Tecnologia, no qual eu destaco a participação efetiva do Conde, nosso companheiro Conde, e do Fernandinho, né? O Fernandinho, que também, na fase final, ele depois, até quando eu saí para representar o INPE, o Fernandinho assumiu a Secretaria Executiva. Então, foi um trabalho do Fórum que rendeu um reajuste, em média, de 100% para a categoria. Que maravilha. Bom, na sequência,
o Acioli Olivo foi também assessor da assessoria do ministro da Ciência e Tecnologia. Mas daqui a pouco, porque já falamos no primeiro bloco, no segundo, Acioli, e a gente queria falar sobre o golpe. Que golpe é esse? Mas que você fale esse golpe na tela daqui a pouco, depois dos nossos institucionais. É uma reflexão de uma época, e o Acioli, que tem essa cátedra de saber informar sobre ciência e tecnologia, fala também do golpe. Golpe na tela, e com quem vai fazer esse golpe aqui na Rádio CT. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. É cada vez maior o número de crianças que são vítimas de violência dentro de casa. Além de serem desrespeitados e xingados, meninos e meninas são agredidos diariamente por pais ou parentes. Uma criança não é propriedade de ninguém e tem seus direitos como pessoa. Não fique calado. Ajude a trocar a violência pela conversa. Uma vida sem violência é um direito nosso. Pacto Comunitário contra a Violência Familiar. Sociedade Civil Organizada, Ministério da Justiça e Nações Unidas. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Todos os dias, milhões de veículos liberam toneladas de gases tóxicos na atmosfera. Por isso, o Greenpeace resolveu dar algumas dicas. Exija transporte público de qualidade e incentive o uso de combustíveis de fontes renováveis. Ofereça e pegue carona com amigos e estimule quem você conhece a fazer o mesmo. Você pode fazer algo. Juntos, podemos fazer muito. Ligue 0300 789 2510 ou acesse greenpeace.org.br. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Vamos perguntar ao pessoal aqui na rua se alguém já doou sangue. Por favor, o senhor, doa sangue? Ih, tô sem tempo, desculpa. Já doou sangue? Não conheço ninguém que precise, desculpa. E a senhora, já doou sangue? Ai, não posso falar agora, tenho medo de agulha também, desculpa. Se um dia você precisar de sangue e o hospital não tiver, que desculpa vai querer ouvir? Prove que seu sangue passa mesmo pelo coração. Doe. Fundação Pro Sangue. 0800 550 300. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Muito bem, estamos de volta aqui na Rádio CT, Rádio de Ciência e Tecnologia, com o pesquisador Acioli Olivo, ele que é pesquisador do INPE, está de volta ao INPE, e ele é pesquisador na área de modelos matemáticos para a previsão de enchentes, né? Nesse caso de catástrofe. Está dando uma aula aqui de ciência, a ciência de conversar bem, de articular bem, tanto que o funcionário, o filiado do SINDCT, teve aí 100% de aumento nas suas articulações junto ao Fórum de Ciência e Tecnologia, do qual ele foi membro durante 4 anos. Bom, o engenheiro pesquisador, o senhor foi, inclusive, da assessoria do Ministério de Ciência e Tecnologia. Foi assessoria parlamentar com quem que o Acioli Olivo conversava? Antes de ir para o Ministério da Ciência e Tecnologia, eu fiz a assessoria do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em Brasília. Instituto do INPE. Foi assessoria do INPE. Antes foi isso. Antes da assessoria do ministro. Isso, Eu fui assessor do diretor do INPE em Brasília.
eu fazia assessoria institucional e parlamentar. O que significa isso? A assessoria parlamentar é óbvio, né? É a interação com o Congresso Nacional, deputados, senadores, acompanhar projetos de lei, participar de eventos em que o INPE seja interessado, fazer o INPE aparecer. Então, era projetar o INPE no Congresso Nacional. E também fazia a relação institucional com os outros, com o Ministério do Planejamento, Ministério da Ciência e Tecnologia e outros Ministérios do Meio Ambiente, todas as CGU, AGU, tudo que o INPE precisava em Brasília, eu fazia essa interação. Estava lá o Accioli, era a cara do INPE nos eventos. Eu fazia, digamos, a representação institucional do INPE em Brasília, mas a assessoria parlamentar. Por conta desse trabalho, em 2011, quando o ministro Mercadante convidou o então presidente da SPC, o Marco Antônio Raupp, para presidir a Agência Espacial, o Marco Antônio Raupp, como presidente da Agência Espacial, me convidou para fazer alguns trabalhos para a Agência Espacial junto ao Congresso Nacional. Ele queria que a Agência Espacial tivesse presença no Congresso Nacional, que tivesse, se fosse conhecido, eu comecei a levar a assessoria da Agência Espacial para o Congresso Nacional, a interação com o Parlamento. E culminou em 2012, quando o Marco Antônio Raupp foi convidado para ser ministro da Ciência e Tecnologia, ele imediatamente me convidou para chefiar a sua assessoria parlamentar. Então, eu assumi o cargo de chefia da assessoria parlamentar do Ministério da Ciência e Tecnologia em março de 2012, logo após o ministro Raupp ter assumido. Durante esse período, cerca de 2 anos e pouco, né, eu acabei de me exonerar agora, a semana passada, eu tive a função institucional do Ministério da Ciência e Tecnologia de fazer o acompanhamento e a interação com o Parlamento Nacional, tanto a Câmara dos Deputados como o Senado Federal. Essa é a atividade principal junto à assessoria parlamentar do Ministério da Ciência e Tecnologia. Quer dizer, era a ligação política do INPE e do Ministério numa pessoa só. Porque, assim como já foi assessor do INPE, acumulando esse conhecimento como assessor do ministro Raupp. Pois não, na verdade, eu não era mais o representante do INPE, mas como o INPE não designou ninguém para me substituir, sempre que o INPE precisava de alguma coisa no Congresso Nacional, eu não me furtava, até porque o INPE é um órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas, basicamente, nesses 2 últimos anos e 2 meses, eu fiz a assessoria do ministro no Parlamento. Agora, o pesquisador Accioli Olivo, o mineiro Clélio Campolina Diniz, ele tem um extenso histórico acadêmico. Desde 2010, ele é reitor da Universidade Federal de Minas Gerais e é o que está substituindo o ministro Marco Antônio Raupp na Ciência e Tecnologia. Melhorou? Mudou? O que aconteceu? Como fica a ciência e tecnologia na sua visão de quem esteve lá há muitos anos nos 4 cantos da ciência e tecnologia? Essa é uma pergunta difícil de responder, não que eu me furte a responder. Acontece que o ministro Campolina ele está apenas há 2 meses lá, né? E eu interagi com ele nesses 2 meses de uma maneira assim, não como eu interagia com o ministro Raupp, porque o ministro Raupp era meu amigo pessoal. Uma coisa é você ser o amigo do ministro, onde as portas do gabinete do ministro estão permanentemente abertas, e outra é interagir com o ministro, do qual você é subordinado, do qual você não tem nenhuma relação pessoal com ele. Agora, sob o ponto de vista institucional, eu vejo que o ministro Raupp, ele preparou o campo para o ministro Campolina, porque a questão da política industrial, que hoje é o mote principal do Ministério da Ciência e Tecnologia, foi preparada pelo ministro Raupp, né? A interação do Ministério da Ciência e Tecnologia com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e o Ministério da Educação foi preparada pelo ministro Raupp. Então, eu não vejo uma quebra de continuidade na troca do ministro Raupp pelo ministro Clélio Campolina. Foi uma questão de acerto palaciano, que a gente não tem controle e nem sabe quais as razões. Mas, sob o ponto de vista de continuidade, eu acho que o Ministério
não vai ter essa perda da continuidade de investir em ciência e tecnologia e inovação através de política industrial. Há bem que o ministro Campolina ele é graduado em engenharia mecânica, lá pela PUC de Minas Gerais. E ele é doutor em ciência econômica. Isso tem a ver com o ministro Campolina, cargo? Esse é um discurso frequente do ministro Campolina. Nesses 2 meses eu acompanhei ele em vários eventos, inclusive na Câmara e no Senado, onde ele participou de audiências públicas, e ele frisa muito isso. Eu sou um engenheiro de papel, ele é um engenheiro de diploma. Ele fez carreira realmente em economia. E ele fez carreira em economia num campo muito específico da economia, que é estudo das desigualdades regionais. Então, o ministro Campolina ele tem uma visão de economista, mas é uma economista voltado para o social. Os estudos que ele já fez sobre as desigualdades no Nordeste, desigualdades na Amazônia, desigualdade no Centro-Oeste. E eu acredito que a interação do Ministério da Ciência e Tecnologia com o Ministério dos Humanos e Comércio e com o Ministério da Educação gerem ações para diminuir as desigualdades regionais, que é a área de interesse dele. As coincidências para a indicação do ministro Campolina e mais o Marco Antônio Raupp, porque o Marco Antônio Raupp foi diretor aqui do Parque Tecnológico de São José dos Campos. O ministro Campolina ele foi diretor-presidente do Parque Tecnológico de Belo Horizonte e também presidente da Câmara de Ciências Sociais Aplicadas. Isso tem alguma coisa a ver? Quer dizer, o mais indicado seria ele? Não, essas questões de o mais indicado, a opinião da gente não é que importa. Importa assim, a visão da presidenta foi no sentido seguinte, o ciclo do ministro tanto que o ministro Marco Antônio Raupp, ele não foi desonerado por deficiência de função, foi uma nova forma de colocar os atores no cenário político e econômico do país. A presidenta Dilma viu uma oportunidade de privilegiar a posição do ministro Campolina, que é um ministro muito ligado ao ex-ministro Pimentel, que hoje é candidato ao governo de Minas. Então, a política passou pela mudança de Minas também, né? Sem a gente entrar em considerações, mas eu digo que eu não acredito que haja perda de continuidade nessa transmissão de cargos do ministro Raupp para o ministro Campolina. A pergunta é para chegar nesta pergunta. Como vai a ciência e tecnologia no Brasil? Olha, eu sou, digamos, um pouco... não seria a pessoa adequada, porque eu tenho um lado, né? O meu lado é o lado da ciência e tecnologia. Então, eu sou, digamos, talvez não seja a pessoa mais adequada, mas eu diria o seguinte, eu vou dar um dado que é importante. De 2003 para cá, o nosso orçamento da ciência e tecnologia quadruplicou. Ótimo. Então, acho que isso responde. Em 10 anos? Quadruplicou. Quadruplicou? Quer dizer, passou nós passamos de um patamar de 2 bilhões e meio a 3 para 10 bilhões. Com um detalhe adicional. Hoje, além do orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, nós temos a FINEP, que é um órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia, que tem orçamento adicional que é maior que o do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é o que banca a política industrial do país ligada à inovação. Então, hoje, eu diria o seguinte, se os pesquisadores e cientistas tiverem projetos importantes, dinheiro não falta para você investir nesses projetos. Quer dizer, de 1 para 4 é uma garantia de soberania. A pergunta que teria que ser feita é a seguinte, é suficiente? Exatamente, suficiente. Não é suficiente ainda, porque os grandes países, os 5 países mais importantes do mundo, em termos de PIB, eles investem muito mais do PIB do que o Brasil em ciência e tecnologia. Então, a forma de você se desamarrar da ignorância e do subdesenvolvimento é a ciência e tecnologia. Para isso tem que investir mais. Nós passamos de um patamar de 2,5 para 10 bilhões, mas eu diria que o nosso objetivo é chegar nos próximos 4 a 8 anos a 20 bilhões. E aí nós estaríamos num patamar para início de conversa
com os outros países envolvidos. Que maravilha! Este é Acioli Olivo. O pesquisador, a gente lembra aqui no Brasil ainda, a ciência ainda mesmo com essa quadruplicando o orçamento, ela ainda é muito nova. Por exemplo, a gente ainda lembra quando não tinha celular no Brasil, a gente se lembra quando não tinha forno micro-ondas no Brasil, a gente se lembra quando não tinha televisão a cores no Brasil. Nem HD. Nem HD. E nem transmissão em HD. É muito novo ou é pouco difundido? Não, é novo, quer dizer, a ciência, a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico mundial, ele nos últimos 10 anos, ele teve uma evolução aceleradíssima. E nós não estávamos preparados a isso. Ou seja, nós tivemos uma década perdida de 90, 80, que não investimos. Enquanto a Coreia investiu maciçamente em educação e desenvolvimento tecnológico, nós estávamos parados. Puxa. Então, tirar o atraso não é fácil. Nós precisamos voltar a ter investimentos sólidos em ciência e tecnologia para fazer frente ao desenvolvimento tecnológico mundial. Maravilha. Golpe na tela. Dá para falar agora sobre que golpe é esse? Dá? Então, daqui a pouco, depois dos nossos institucionais, vamos para o último bloco. Acabou sobrando um bloco para falarmos do golpe na tela. O que é o golpe na tela, do qual o pesquisador do INPE, o Acioli Neto, está envolvido juntamente com a Prefeitura de São José dos Campos e a Fundação Cultural Cassiano Ricardo. O Clique Jornal volta já já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Quando você compra uma roupa, não está apenas escolhendo o que vai vestir hoje, mas o mundo onde vai viver amanhã. Prestigie empresas que investem no meio ambiente, na comunidade e em quem colabora com ela. Pense, cuide, consuma sem consumir o mundo em que você vive. Uma campanha do Instituto Acatu pelo consumo consciente. Doutor, meu casamento tá uma droga. É mesmo? E o que você tem feito para melhorar essa situação? Nada. A culpa não é minha. Você procura conversar e escutar o ponto de vista do outro, mesmo que você não concorde? Já pensou como pode estar contribuindo para o problema? Você tenta negociar soluções? Mas isso dá certo. Não vai dar se você não tentar. Tome uma atitude. Vamos melhorar. Campanha do Grupo de Profissionais do Rádio. Rádio, aquele que te acompanha em tudo na vida. Brincar é coisa séria. Brinquedos de montar e desmontar, blocos de tamanhos e formas diferentes e quebra-cabeças simples ajudam a desenvolver as habilidades psicomotoras, como a coordenação entre o olho e a mão e o desenvolvimento da habilidade dos dedos. Fique alerta. Cuidar e prevenir evita acidentes. Uma campanha do Inmetro e Câmara dos Deputados. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Eu gostaria de alertar a todos sobre os perigos da energia nuclear. Desde a bomba de Hiroshima em 1945, armas e usinas nucleares têm caminhado em conjunto. Bombas atômicas são construídas a partir do lixo radioativo das usinas. O mundo todo continua preocupado com os perigos da aventura nuclear. Usinas nucleares são inseguras, sujas, caras e ultrapassadas. Diga não à Angra 3. Visite o site www.greenpeace.org.br. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. De volta ao último bloco do Clique Jornal de hoje com o pesquisador Acioli Olivo, que eu acabei
trazendo um outro sobrenome para ele no bloco anterior. Acioli Olivo, pesquisador do INPE, na área de modelos matemáticos para a precisão, a prevenção de enchentes. Golpe na tela, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, a Prefeitura de São José, a Câmara e a Comissão da Verdade estão lançando o projeto Golpe na Tela, uma reflexão de uma época, 1964, 1984, com o intuito de realizar um exercício crítico sobre esse período da ditadura militar brasileira através das lentes de cineastas e documentaristas. Meu caro pesquisador Acioli Olivo, o que é golpe na tela? Golpe na Tela, como você bem falou agora, é um projeto em colaboração da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, né, e em colaboração com a Prefeitura Municipal e a Comissão da Verdade, que recebeu o nome Comissão da Verdade Michel Gartenkraut, que é um ex-reitor do ITA, que promoveu uma ação importantíssima, que foi a de recuperar o nome dos perseguidos no ITA pelo golpe militar. Então, a Comissão da Verdade em São José se chama Michel Gartenkraut, que faleceu recentemente. Então, esse golpe na tela, ele é uma reflexão através de exibição de vários filmes que abordam assuntos ligados ao golpe de 64. E estes filmes, além da exibição, uma vez por mês, a Fundação Cultural exibe o filme lá no Cine Santana, né? Após a exibição do filme, há um debate em que são convidados pessoas que participaram do filme, o diretor, atores, roteiristas, ou pessoas ligadas ao filme ou à época que o filme retrata. Este golpe na tela ele se iniciou no dia 16 de abril, com a exibição do documentário Verdade 12258, do Paulo Saqueta e Peu Robles. Em maio foi exibida o documentário O Dia que Durou 20 Anos, do Camilo Tavares. E agora, na próxima segunda-feira, dia 9 de junho, será exibido o filme da Tata Amaral, o filme chamado Hoje. É o filme que tem como protagonistas a Denise Fraga, a atriz bastante conhecida do meio teatral e televisivo, e o ator uruguaio César Trancoso, né? Então, eu estou convidando todos a participarem deste evento, é um evento gratuito, 19 horas, no Cine Santana, que fica na rua Rui Barbosa, né? Deixa eu dar até o endereço para quem não conhece o Cine Santana. Cine Santana... Avenida Rui Barbosa, 2005. Às 19 horas. Após a exibição do filme, haverá um debate. A Fundação Cultural... Bom, então o filme do dia... Que dia, mais uma vez? Segunda-feira, dia 9. Dia 9, segunda-feira, o filme... Às 19 horas. Não, qual o nome do filme? Hoje. O filme da Tata Amaral com Denise Fraga. Que maravilha. Bom, 1 hora de exibição... 1h20. 1h20, mais ou menos. E após o filme, as pessoas continuam. Continuam porque haverá um debate sobre o filme. Este debate, eu tive a honra de ser convidado pela direção da Fundação Cultural para mediar esse debate. E o debate vai contar com a presença da Denise Fraga, atriz principal do filme. A Denise Fraga é uma atriz que ficou conhecida nos meios teatrais brasileiros. Uma época ela fez muito sucesso com a peça Trair e Coçar é Só Começar. Por conta desse sucesso extraordinário de atriz cômica, ela teve vários papéis na televisão, mas ela também é uma grande atriz dramática. Os que forem lá e não conhecerem essa face da Denise Fraga como atriz dramática, vão se surpreender. E, para mim, é uma honra, dupla honra, de mediar esse debate, porque na década de 90,
eu fui membro da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Eu fui do Conselho Deliberativo e, por muitos anos, fui presidente da Comissão de Cinema da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. E esse projeto, que a hora se inicia agora, no Golpe na Tela, nós já tínhamos um projeto chamado Projeto Cineclube, que semanalmente exibia filmes de altíssima qualidade, com debates, no antigo Cine Teatro Benedito, que hoje está abandonado. Exatamente. E tem um projeto da Prefeitura de reformá-lo. Então, na minha volta a São José dos Campos, estou sendo reintegrado ao INPE essa semana, né? Já estou tomando conhecimento da cena cultural de São José dos Campos, que me interessa muito, e, principalmente, me interessa voltar à Fundação Cultural Cassiano Ricardo, através do honroso convite que a diretora cultural, a Priscila Milione, me fez. Coisa linda. Para mim vai ser uma honra participar desse debate. Espero todos vocês lá, segunda-feira, dia 9, às 19 horas, no Cine Santana. Bom, então, hoje. Golpe na Tela mostra aí os 50 anos do golpe militar, nesse ano que o Brasil completa esses 50 anos do golpe. A Fundação Cultural, então, vai trazer essa programação voltada para a reflexão. Isso, e ela é uma programação durante um ano, vai ser de abril de 2014 a abril de 2015. Todo mês vai ter um filme seguido de um debate. Bom, no caso, a Denise Fraga, ela fica para o filme... Ela assiste o filme conosco, eu acho que ela vai apresentar o filme, né? E, em seguida, ela participa do debate. Vai falar sobre... Às 20h30, 21 horas. Vai falar sobre a participação dela no filme. E detalhes, vamos ver o que nós vamos extrair dela, como grande atriz que é, e importante nesse filme também. Acioli, e o documentário O Dia que Durou 21 Anos, do Camilo Tavares? Esse documentário mostra esses 21 anos da ditadura militar que foi do Brasil? Isso. A ideia do filme do Camilo Tavares, não sei se vocês assistiram, mas é um documentário muito bem fundamentado, que mostra a influência do governo dos Estados Unidos no golpe de 64. Como que a CIA organizou, como que a Casa Branca interferiu. E o documentário, ele mostrou, assim, já foi exibido no dia 12 de maio, né? Ele mostra, assim, com documentos secretos, gravações originais, como que os presidentes Kennedy e Johnson interferiram e se organizaram para tirar o presidente João Goulart do poder e apoiar o governo do Castelo Branco. Eu sugiro que quem não assistiu esse filme, baixe na internet, existe em vários locais que pode ser baixado. É um filme muito importante para você entender qual foi a influência, ou seja, o golpe de 64 não foi ao toque, não foi feito só por nós. Ele teve uma influência muito grande dos Estados Unidos. Acioli, e como é que funciona esse projeto da Fundação Cultural? A Fundação Cultural, esse projeto é um dos projetos da Fundação Cultural. São vários projetos culturais. A Fundação Cultural, ela tem uma variedade imensa de atividades. Ela tem comissão de cinema, comissão de teatro, comissão de literatura, comissão de artes plásticas, comissão de fotografia. Quem gosta de fotografia, eu vou dar uma dica. Amanhã, às 13 horas, no próprio Cine Santana, vai ter um curso rápido de fotografia. É um curso de uma tarde, de enquadramento e composição. Vai lá, leve a sua máquina, tudo que você queria perguntar, vai ter uma especialista lá para responder. Mas como essa atividade, a Fundação Cultural desenvolve uma série de outras para a população se envolver em atividades culturais. Maravilha. Então, eu conclamo todos a participarem, buscar informações. O site www.fccr.org.br está à disposição, tem toda a programação. Maravilha. Mas eu tenho uma última pergunta ao Acioli, é o seguinte: como é que você concilia a função de pesquisador do INPE e também aí de um promotor de cultura nesse projeto Golpe na Tela da Fundação Cultural? Isso muito antigamente, aqui em 1984, quando não existia a Fundação Cultural, nós já tínhamos o Cineclube Planetário. Era algo que nós promovíamos cinema semanalmente. E, em 1984, com o projeto de lei do vereador Luiz Paulo Costa, foi criada a Fundação Cultural,
Cassiano Ricardo. Essa fundação, eu já me integrei dela no primeiro momento, através da comissão de cinema. Ela tinha 7 comissões, a de cinema era uma delas. E eu militei muito tempo nessa área cultural, de 84 até 1996, quando nós fomos exilados, daí isso é uma outra história. Houve um golpe na Fundação Cultural e todo mundo que estava naquele momento foi apiado e houve uma nova direção. Mas são águas passadas, a Fundação Cultural está retomando a sua função de se aproximar do povo e levar cultura para o povo. E aqueles culturais de volta, como é o teu caso. Eu pretendo estar cada vez mais próximo da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Recapitulando, Golpe na Tela com Denise Fraga e o filme... Hoje. Que não é hoje. Dia 9. O nome do filme é Hoje. Vai ser dia 9, segunda-feira, 19 horas, no Cine Santana. E após debate com Denise Fraga. E muitas fotos para colocar no Face, não é? Golpe na Tela, uma realização da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, parceria com a Prefeitura, a Comissão da Verdade Michel Gartenkraut, que foi... Ex-reitor do ITA. Reitor do ITA. Ex-reitor do ITA. Michel Gartenkraut, né, da Câmara Municipal aqui de São José, para promover uma reflexão crítica sobre o período da ditadura militar no Brasil. Projeto realizado desde abril, com a exibição mensal de filmes sobre a ditadura entre 64 e 84, toda a segunda quinzena do mês, acompanhados por debates com a presença de cineastas, historiadores, sociólogos e estudantes do tema também. Aqui em São José, o Golpe na Tela será apresentado. O primeiro filme aqui na Avenida Rui Barbosa, 2005, é hoje, com a Denise Fraga participando da apresentação e também de um bate-papo pós o filme. Pesquisador Acioli Olivo, muito obrigado por sua presença aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, que é mantido pelo SINDI-CT. Eu que agradeço o convite e estou à disposição sempre que tiver falar qualquer assunto ligado ao INPE e à cultura de São José dos Campos. Muito obrigado. Meus amigos, por aqui, ponto final em mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. A presidência do engenheiro Ivanil Elisiário. A apresentação aqui do Paulo Silva, minha colega jornalista Shirley Marciano aqui também ancorando, participando da nossa conversa aqui no Clique Jornal, e a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido. Obrigado a todos vocês pelo clique, um abraço e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.